A paz, meu querido, que o amor de Deus esteja contigo, que o Espírito do Senhor esteja te guiando todos os dias, que você se esforce em meditar todos os dias em toda a palavra. Por quê? Por que, querido, que você necessita meditar todos os dias na palavra de Deus e que o seu alvo precisa ser toda a palavra? Porque nós precisamos nos encher de Deus sempre, constantemente, apenas nos enchendo de Deus, tomando tempo que poderíamos estar fazendo outras coisas, na verdade meditando na palavra do Senhor, é que nós iremos esvaziar nosso coração. Mas não adianta apenas nós meditarmos todos os dias na palavra, é preciso meditar em toda a palavra. Então você precisa seguir metodicamente, você precisa seguir com um alvo, com um planejamento e falar assim: eu vou durante um tempo meditar em toda a palavra, para você entender o que Deus quer. Você não tem que encontrar na palavra o que você quer, você tem que meditar na palavra e entender o que Deus está querendo dizer para você. Então nós estamos aqui entrando no capítulo 23 de Êxodo, esta palavra, este capítulo, em que aqui Êxodo, meu querido, ele relata a libertação do povo de Israel, grandes feitos, grandes eventos, a travessia do mar, a muralha de fogo, a nuvem sobre o povo, Deus fazendo milagres pelo deserto. Mas tão importante quanto esses grandes eventos é a lei que o Senhor dá para o povo, os 10 mandamentos que são irrevogáveis, que são eternos, e também as ordenações, as leis morais, as leis cerimoniais, que de alguma forma elas nos dão também ensinamentos que nós podemos entender seus princípios e isso servir de sombra para nos guiar em nossa jornada. Aqui no capítulo 23, queridos, nós encontramos alguns fundamentos sobre a questão da falsa notícia, né? Diz aqui: não espalharás falsas notícias, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Então nós encontramos aqui a questão da falsa notícia. Nós temos que ter cuidado, queridos, porque nós vemos situações, vemos reportagens, lemos revistas, ou seja, hoje nós estamos muito mais vulneráveis a espalhar uma falsa notícia do que antes, porque nós não temos tempo de verificar, de averiguar, de investigar, e nós, na verdade, repassamos uma informação que alguém nos passa. Que você não seja, querido, reprodutor de falsas notícias. Se você não pôde verificar, averiguar, se o assunto não lhe pertence, então o mais prudente é você permanecer onde você está e não reproduzir. Né? Às vezes nós temos um julgamento que está acontecendo, uma notícia no meio gospel, uma notícia no mundo secular, e nós ouvimos e nós, na verdade, não podemos ter certeza absolutamente de nada que está ali. O melhor é nós orarmos, o melhor é nós nos calarmos e não propagar uma possível falsa notícia. Nós não devemos, queridos, agora eu queria só dar uma nota aqui, tá? Uma coisa é quando nós espalhamos uma falsa notícia, meu amado, sem ter o conhecimento, por descuido, por displicência, por falta de verificar, e nós espalhamos uma falsa notícia. Outra coisa é quando nós sabemos que é uma falsa notícia e a espalhamos. Existem grupos que fazem isso. Existem gente hoje que se especializa nisso. Então, que o seu coração, amado, possa ser erradicado, se é que isso em algum momento entrou no seu coração para estar em evidência, espalhe uma falsa notícia de alguém, que isso seja erradicado
completamente do seu coração. Nós não podemos seguir a multidão para fazer o mal. Não podemos seguir a multidão, queridos. A verdade no reino de Deus não se estabelece por maioria de votos. A verdade no reino de Deus se estabelece por uma proclamação divina. Temos que ouvir Deus, temos que entender Deus, e nós não podemos seguir a multidão. Significa para concordar em algum assunto contrário à vontade de Deus. Significa também aquela euforia da multidão que quer bater em alguém, quer matar alguém, que quer, queridos, nós não podemos seguir a multidão, a maioria, para fazer o mal. No versículo 2 traz aqui: não seguirás a maioria para torcer o direito. Segue o mesmo princípio. Não podemos estabelecer a verdade por uma maioria, né? O reino de Deus não é democrático, o reino de Deus é participativo. Deus quer a participação de todos os homens, mas o que devemos fazer, a maneira como devemos viver, vem da mão do Senhor, vem de Deus. E Deus não obriga ninguém, mas se quer viver no reino de Deus, precisa se sujeitar a Ele. Nós não devemos forçar ninguém, nós não devemos obrigar ninguém, violentar a consciência e a vida de ninguém. Mas o que nós podemos é, com amor, proclamar a palavra de Deus, e não podemos aceitar isso em seguir a maioria para torcer aquilo que é direito, aquilo que é reto, aquilo que é justo. Temos que caminhar segundo a nossa consciência, e a nossa consciência deve caminhar segundo os preceitos de Deus. Amados, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Queridos, eu meditei muito nesse ponto e tenho lido vários comentários desse versículo 3, para que não se torne parcial o direito em relação ao pobre. Queridos, se eu ver o contexto antes e depois, se eu observar esse contexto do capítulo precedente, a defesa que Deus está fazendo em relação à maioria, a comprar o direito, eu sou tendente a interpretar esse versículo como que não julgue o pobre desfavoravelmente por causa da maioria. Não julgue o pobre desfavoravelmente por causa do suborno, do dinheiro, da riqueza, mas julgue retamente. Também não se vai favorecer o pobre por causa da sua pobreza. Vai julgar aquilo que Deus tem para julgar. Só que normalmente, somos tendentes a julgar favoravelmente a maioria, ao rico, em detrimento do pobre e daquele que está só. O pobre normalmente está só. Então nós temos que nos esvaziar de nós para olhar e julgar corretamente. Reconduzirás o boi do teu inimigo, ajudar o que te aborrece quando estiver em dificuldade. Aqui esses dois versículos, versículo 4 e 5, estabelecem um princípio importante para nós. Se eu tenho um inimigo, eu não vou deixar ele ter um prejuízo, porque eu tenho um inimigo. Aqui dá o exemplo de um boi, mas se eu vejo de repente que o carro do meu inimigo está tendo problema e eu posso alertá-lo que ele está tendo um problema, eu não vou deixar ele ter um problema porque aquele problema afetar a ele, porque ele é o meu inimigo. Eu vou sair do meu imobilismo e vou executar aquela ação que pode beneficiá-lo em evitar que ele tenha um prejuízo. A outra é ajudar aquele que me aborrece. Se ele estiver em alguma dificuldade e eu me encontrar na posição de ajudá-lo, eu tenho o dever de ajudá-lo. Assim proclama a lei do Senhor. Queridos, logo depois vem aqui os juízes. Não perverterá o julgamento do pobre, se afastar da falsa acusação, não matarás o inocente e o justo, não aceitará o suborno, não oprimirás o forasteiro.
Amados, o tópico aqui diz em relação a juízes. Hoje nós temos uma corte, um Ministério da Justiça. É uma carreira difícil de entrar, dificílima, porque criaram regras que quem é escolhido como juiz normalmente são pessoas que se esmeram muito em estudos, mas essas regras facilitam a entrada de pessoas ricas e abastadas. Essa é a verdade. E ali quem era escolhido? Moisés, pelo caráter de alguns homens, escolheu juízes. Não era porque estudou, era por causa do seu caráter. Um juiz não vai julgar bem porque conhece muito, porque o conhecimento é um instrumento, o caráter guia o conhecimento. Então nós temos que voltar a esse princípio do caráter, que é muito importante. Mas me atendo aqui a esse texto, que é orientar o juiz para que ele não julgue a favor do rico por causa do dinheiro, para que ele não aceite acusação injusta contra o justo, para que ele não aceite suborno, para que ele não mate o inocente. Então, são orientações de Deus, dizendo para aquele que julga: haja com justiça, haja de acordo com a verdade, haja de acordo com a sua consciência, e a sua consciência tem que ser de acordo com o meu coração, assim diz o Senhor. Que nós possamos orar, meus queridos, nós possamos de fato clamar para que nessa terra seja feita a justiça de Deus, que hajam homens justos. Nós precisamos ser justos e edificarmos uma vida justa, em nome de Jesus. Nós temos aqui, meus queridos, o ano do descanso e o sábado. O ano do descanso é fantástico, é tremendo, é simplesmente demais. Eu glorifico a Deus pelo ano do descanso que está descrito aqui. 6 anos semearás na tua terra e colherás os seus frutos. Versículo 10. Porém no 7º ano deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Deus está aqui, queridos, ensinando ao povo assim, trabalhe 6 anos, descanse 1 ano, descanse 1 ano com a sua família, tire 1 ano, ou seja, naqueles 6 anos eu vou guardar provisões, eu vou guardar para aquele ano que estarei descansando, e Deus também irá fazer com que seja preservado a minha vida naquele ano. E o que acontecerá com a plantação naquele ano? Não vou cultivá-la. O que acontecerá com o gado naquele ano? Eu não vou produzir gado para o meu sustento, mas os pobres, poderão colher, poderão ir ali e ter o que comer do que sobeja do gado, do que sobeja do olival, do que sobeja da vinha. Meus amados, é o descanso para o homem e não o homem para o descanso. É o ano do descanso para o homem e não o homem para o ano do descanso. Ou seja, Deus querendo o bem-estar do ser humano, Deus querendo a vida do ser humano e facilitar a vida do pobre. E nós temos aqui também o sábado, 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Quero dar uma nota aqui em relação ao sábado. Nós não cumprimos o sábado, mas para ver o que Deus queria no sábado, que o filho da serva tivesse um descanso, um alento. Porque, querido, quem é que trabalha mais? Normalmente o dono da terra trabalha muito, mas se ele quiser descansar, ele descansa. O empregado, o servo, não. E Deus coloca claramente aqui, para que o filho da tua serva
tome alento, e o forasteiro também. Nós temos aqui três festas. A festa dos pães asmos, que comemorava a saída do Egito. A festa da cega e a festa da colheita. As duas festas, da cega e da colheita, relacionado à provisão que Deus dá. E o que ele diz aqui? 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Eram festas coletivas, eram festas em que o povo deveria glorificar a Deus. Uma delas, lembrando-se da libertação do Egito, é a festa dos pães asmos. Possivelmente, depois eu vou confirmar se é a Páscoa, eu creio que isso aqui é a Páscoa, né? E depois a festa da colheita, que era da cega, e a própria festa da colheita. Meus amados, queridos, aqui, a partir do versículo 20, Deus confirma a promessa da posse da terra. E Deus diz aqui: se diligente me ouvir a voz, fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Servireis ao Senhor, versículo 25, servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio a enfermidade. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Versículo 29. Não os lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possuas a terra por herança. Porei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o Eufrates, porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, isto será por cilada. Quero dizer aqui que primeiro Deus reafirma o que Ele vem o tempo todo ensinando ao povo. Se vocês forem fiéis a mim, eu os preservarei, eu os prosperarei. Depois Deus reafirma que esses povos pecadores, como Ele disse lá para Abraão, que um dia eles tomariam a posse da terra, porque aqueles povos eram desobedientes ao extremo ao Senhor. E era na verdade um julgamento de Deus que aqueles povos saíssem dali. Então, o que aconteceu? Deus falou assim: não entregarei essa terra de uma só vez, mas entregarei aos poucos, para que vocês possam conquistar, para que as feras do campo não venham contra vocês, para que vocês, ou seja, Deus fez um planejamento inteligente para que o povo pudesse vencer guerra por guerra, etapa por etapa, até conquistar tudo. E várias vezes Deus dá a seguinte ordem: não faça aliança com os povos, não adore os seus deuses. Meu querido, esta mensagem aqui, este capítulo aqui, nós podemos aprender muito com ele em relação à igreja. Deus quer guiar a igreja de maneira inteligente, para proclamar a palavra, para proclamar a libertação, e Ele quer dar um plano para nós. Temos que nos submeter a Ele, e vamos o que? Conquistar tudo de uma só vez? Não, é paulatinamente, é pedaço por pedaço, mas será toda a terra da igreja, será toda a visão, é o Senhor governar tudo, mas isso não acontece de uma só vez. Isso vai acontecendo aos poucos, mas isto vai acontecendo e temos que nos subordinar a Deus para entender o que Ele quer. O que Ele quer. O que Deus quer em relação a nós.
a nossa agenda?